Pode se assentar. Evangelho escandalizador. Evangelho escandalizador porque o Evangelho é escandalizador. E se ele não for escandalizador, não é Evangelho. O que você pensou que era Evangelho, você se confundiu, porque o Evangelho é sempre escandalizador. Vamos meditar nesta grande verdade hoje, nos próximos domingos, e vamos ao texto de hoje em 1 Coríntios capítulo 1. Vamos ler do verso 18 e vamos até o verso 5 do capítulo 2. 1 Coríntios, depois de Atos, Romanos, 1 Coríntios no Novo Testamento. Palavra de Deus, vamos ler, vamos ouvir, vamos receber, vamos ser moldados e transformados pela palavra de Deus. Você tem a palavra? Você está lendo a palavra constantemente na sua vida, no seu dia? Você trouxe a palavra para ler conosco? É a palavra que queremos ouvir. Nós não vamos ler a palavra para apenas ter a provocação de um pensamento e aí voarmos dele como nós queremos. Nós vamos ler a palavra e ouvir o que ela diz. Então, 1 Coríntios desta noite, palavra de Deus, no capítulo 1. Lembrando, carta do apóstolo Paulo à igreja na cidade de Corinto. O Paulo esteve nessa cidade da Grécia e as escavações podem ser visitadas das ruínas da antiga Corinto hoje, se você passear na Grécia. Mas foi uma cidade muito importante e Paulo esteve ali. Uma cidade muito cosmopolitana, era um entreposto entre os dois mares, e ali então passava gente do mundo todo. Cidade grega, então na cultura grega, a cultura dos filósofos, pensadores, mas uma cultura também politeísta, muito pagã. E Paulo esteve ali, pregou o evangelho, uma igreja foi estabelecida. E depois Paulo ouve falar à distância, quando ele vai para outros lugares fazer o mesmo trabalho, estabelecer outras igrejas, ele ouve falar de problemas que se desenvolveram nesta igreja. E esta carta não é uma carta muito agradável de se ler, porque nela Paulo trata somente dos problemas que aquela igreja enfrentava. Ele recebeu as informações através de um portador sobre os dramas que adentraram a vida daquela igreja. E esta carta ele vai de problema a problema conforme a informação que ele recebeu. Mas é uma carta apostólica, então, normativa, doutrinária. É a verdade de Deus explicada aqui, aplicada para toda a igreja de Cristo. É carta apostólica. 1 Coríntios, então, capítulo 1, mas deixe-me identificar aqui este primeiro problema que Paulo está abordando. Olhe no verso 13. Acaso Cristo está dividido? O que acontecia lá? Aquela igreja começou a surgir a tietagem, começou a surgir as estrelas que tinham seus seguidores, e cada um tinha então o seu grupo. Algo muito comum no chamado grande mundo evangélico hoje, esse tipo de coisa. E aí isso trazia divisão à igreja. E alguns diziam que seguiam Paulo, outros Apolo e assim por diante, Pedro. Então Paulo diz: acaso Cristo está dividido? E ele continua: foi Paulo crucificado em favor de vocês? Ele, como havia um grupo que dizia que era dele, então ele também se coloca aqui na berlinda. Fui eu crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Certamente que não, em nome de Cristo. E aí ele coloca: dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Então não é que ele não queria batizar, ele batizou, mas
ele ficou contente, ou ficava contente pelo fato de que não havia essa questão de que ele batizou uma grande parte, então esses eram dele. Ele diz: ninguém foi batizado em meu nome quando eu batizei alguém, ou alguém foi batizado por outro. Enfim, o drama da igreja ali, em volta de tudo isto. E aí é que ele entra no verso 17: pois Cristo não me enviou para batizar. Não que ele não pudesse batizar, mas Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Para pregar o Evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. E porém, por iniciativa dele, é que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus.
Não fui a vocês com palavras de sabedoria humana, diz o verso 17, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Paulo faz um jogo aqui com a palavra sabedoria. Não é que ele é contra ao bom argumento, a boa colocação. Aqui está falando da sabedoria humana nessa definição. E é em contraposição à sabedoria de Deus, que vem de Deus. Não fui com sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz, diz o verso 18, a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Paulo não mede a palavra. É loucura para os que estão perecendo. Verso 22 diz que os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Ele fala da humanidade toda aqui, falando de dois grupos, dividindo ela em dois grupos. Os judeus, o povo dele, o povo de Deus no Velho Testamento, pedem sinais miraculosos. E os gregos, também chamados gentios, os gregos aqui envolviam sim os que pertenciam à etnia grega, mas havia existido antes do Império Romano daqueles dias o Império Grego, e o mundo que não era grego tinha se tornado um tanto quanto grego na forma de pensar. Então os gentios, todos os povos que não são judeus, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Verso 2, no capítulo 2: decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Porém, alguns anos no estado do Texas, em algumas viagens, passei pela cidade de Huntsville. E em Huntsville, no Texas, não é uma cidade muito grande, fica o presídio dedicado a manter os prisioneiros que foram condenados à morte pela justiça. E passando por aquele presídio, a rodovia passa praticamente em frente. Alguma vez lembrei desse texto do apóstolo Paulo. Lá dentro, presos, diversos, esperando a pena capital, morte. Paulo fala de cruz aqui, e ele repete cruz, e ele está se referindo o quê? Sim, a um instrumento de morte capital. A primeira vez que passei em frente daquele presídio, quero dizer que eu fiquei um pouco chocado ao pensar nas pessoas que estão ali aguardando a execução. Crescendo no Brasil, essa era uma ideia um tanto quanto estranha para mim. Mas se nós conseguimos assimilar esse conceito, esse texto muda muito no seu significado e no seu impacto em nós. A cruz era algo para aqueles que eram condenados à morte, e um instrumento terrível para levar à morte, a tal ponto que aquele que tinha o privilégio de ter a cidadania romana não podia ser executado através da cruz. Mas alguém passou por esse instrumento de morte, nós sabemos muito bem. Cristo, Jesus Cristo, morreu numa cruz. E Paulo aqui foca nesta questão. A cruz, Cristo e Cristo crucificado. A partir disto, a cruz se espalha pelo mundo, e entre as coisas que
foram dominadas pela cruz está a indústria das joias. Eu não tenho ideia, mas certamente deve haver um cálculo por aí. O que representa, para não falar de outras coisas, somente a indústria de joias que produz cruz. Remetendo à cruz de Cristo, ainda que num uso totalmente constrangedor, num uso que não faz muito sentido. Pessoas que compram, adquirem uma joia que é uma cruz sem a menor compreensão. Esse texto nos choca. A cruz de Cristo, Cristo crucificado. Já imaginou começarmos a fazer joias e vender, no lugar de uma cruz, de uma correntinha de ouro, uma pequenina cadeira elétrica, como é usado em alguns lugares para executar prisioneiros? Realmente é algo chocante. É algo, diz ele aqui em relação aos judeus, algo que escandaliza. Porque no Velho Testamento, Deuteronômio diz que maldito é aquele que fosse pendurado no madeiro, na cruz. É alguém que está amaldiçoado, alguém que fosse levado à cruz. Mas justamente ele vai falar de Cristo e Cristo crucificado e insistir nisto. E ele vai dizer que é loucura para os gentios com cabeça grega, e é escândalo, e a palavra aqui é literalmente na língua grega, é pedra de tropeço. É aquilo que faz a pessoa tropeçar. Quando se depara com a cruz de Cristo, é um tropeção. Escândalo. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que a cruz de Cristo é repugnante. A cruz de Cristo não é algo atrativo para o ser humano. Perdido o sentido dela, é admirado em joias, porque não se tem noção. Mas se for esclarecido, se tornar claro a mensagem do Cristo e Cristo crucificado, o ser humano não quer nada com isto. Deixe-me dizer nesta noite que a cruz é repugnante para os seus familiares. A cruz de Cristo é repugnante para os seus amigos. A cruz de Cristo é repugnante para os seus vizinhos. É repugnante para os seus colegas de trabalho, para os seus colegas de escola. É repugnante para o seu ambiente escolar, é repugnante para o seu ambiente universitário, é repugnante. O ser humano tem uma aversão à cruz, o Cristo crucificado. Não é verdade que o ser humano morre de amores por essa cruz e que ele acha a coisa mais bonita do mundo, porque na verdade também não é. E eu quero alertá-lo aqui, nesta era que nós vivemos, essa atualidade, quando há uma multiplicação de igreja para tudo que é canto, e a mídia está tomada por todo tipo de igreja, essa verdade da repugnância da cruz vai lhe dizer que a maior parte, e eu digo a maior parte, e eu friso a maior parte das chamadas igrejas, e a maior parte desses que se dizem filiados às igrejas, a essas igrejas, a maior parte não é igreja. E não são crentes em Cristo Jesus, porque eles não lidaram, não falam da cruz de Cristo.
Não falam como Paulo fala aqui. Não colocam como Paulo precisa e ensina. Não há igreja de Cristo sem a cruz de Cristo, o Cristo crucificado da forma que é colocado aqui. Não há crente, não há discípulo. Nós temos um movimento aí chamado evangélico, que é uma festança. E é uma festança porque está longe do Cristo crucificado. O que fazer com esse texto? É um texto difícil, porque a verdade da cruz, a verdade do Cristo crucificado é uma verdade difícil, muito difícil, desafiadora para o coração humano, para a mente humana, para a sua mente, o seu coração. O que fazer? Renda-se à repugnante cruz. Renda-se à repugnante cruz. O seu coração já se rendeu a essa cruz, que para o seu coração é repugnante e desprezível. Paradoxal isto, não é? É o que é. Cristo e o Cristo crucificado é paradoxal para o coração humano. É desafiador, demais desafiador, o maior dos desafios para o coração humano. Mas aí está a palavra nesta noite, dizendo: renda-se à repugnante cruz. O coração humano luta, rejeita a dimensão da cruz, ou a natureza da cruz, melhor dizendo, como sendo algo exclusivo. Algo exclusivo. O apóstolo Paulo diz que se os judeus buscam o miraculoso e o grego a sabedoria, nós, porém, diz ele, nós os apóstolos, nós como igreja de Cristo, ele então em particular, diz ele no verso 23, pregamos Cristo crucificado. O judeu tem um interesse diferente, o grego, o gentil, outro, e o nosso é um outro, diferente dos dois. Enquanto a humanidade tem os seus caminhos, há um outro, que é o Cristo crucificado. É isso que eu prego, é isso que eu falo, é isso que eu ensino. Eu cheguei em Corinto, berço ou lugar de pensamentos filosóficos, um lugar de muitos templos e cultos a muitos deuses, um lugar onde havia também uma sinagoga judaica. Eu cheguei aí, nesse lugar cosmopolitano, onde passava gente, passa gente de todo mundo. Eu cheguei aí, no meio desta cidade, e eu preguei Cristo e Cristo crucificado. Paulo chegou em Corinto, abriu um programa de televisão, e o que ele pregou? Cristo crucificado. Não é assim que você vê nos programas de televisão e de rádio? Certamente que não. E deixe-me dizer que o programa do apóstolo Paulo não durou uma semana, porque não rendeu dinheiro. Era sobre Cristo e Cristo crucificado. Então Paulo tinha esta mensagem exclusiva, a cruz exclusiva, e o ser humano, o coração humano tem sérias dificuldades com isto. Não há outras opções, não há outras buscas, não há multiplicidade de buscas. Não, pregamos a Cristo e Cristo crucificado. E no verso 2 do capítulo 2 ele diz mais: decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo. Oh, estamos com Paulo, nós gostamos de Cristo, poder, não é isto? Ah, aquele que é. Leia o verso todo. A saber, nada a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Não Jesus Cristo separado da cruz, não a cruz talvez lá no fundo quase ninguém vê, a cruz que desapareceu, só Jesus Cristo do poder, o Senhor do universo crucificado.
Paulo, você não tem uma outra mensagem? Não dá para você variar um pouco? Paulo, você não tem uma mensagem aí de como a gente então ter as vidas vitoriosas no amor, nas finanças, a saúde eterna, ninguém vai morrer? Não tem um negócio assim, Paulo. Talvez você poderia fazer uma mensagem um pouco mais acalentadora do ego humano, das emoções humanas, do sentir bem com a vida, pensamento mais para frente positivo. Não, nada a não ser Jesus Cristo, este crucificado. O cristianismo é sobre isso, a fé cristã é sobre isso, a igreja de Jesus Cristo é sobre isso, a pregação é sobre isso, ou então não há razão para ter a igreja ou o evangelho, porque essas outras coisas o mundo faz muito bem de outra forma. A igreja é única, a mensagem de Cristo é única, o evangelho é único, porque justamente tem essa verdade única: Jesus Cristo morreu numa cruz por nossos pecados. E aí está a questão. E aí é que tudo se define. E a cruz então é exclusiva. Ela é suficiente, por isso ela é exclusiva. Por que só pregar Cristo e Cristo crucificado, Paulo? Porque no poder da cruz, na obra de Cristo na cruz pelo ser humano, ali aconteceu o suficiente. Não há necessidade de mais nada. Aí está o ser humano todo complicado e perturbado. Ricos, pobres, sábios, pessoas de grande conhecimento cultural, pessoas de conhecimento simples, todos com seus conflitos, culpa, problemas não resolvidos, dores internas, sofrimentos íntimos, conflitos. E Paulo diz: é Cristo crucificado suficiente para o drama humano. O drama humano de estar rompido com Deus, porque na cruz, toda a culpa humana, toda a miséria humana, caiu sobre Jesus Cristo, na provisão e no desejo do amor de Deus. Ao ver o ser humano nessa situação de tantos sofrimentos e conflitos, por quê? Porque é um ser humano rompido com Deus. E este rompimento com Deus, não estamos falando que o ser humano não é religioso, não tem uma fé aqui e ali, o judeu tinha. Mas a verdade é um ser rompido com Deus, acertado com Deus e consequentemente sofre com ele mesmo, sofre com os outros, sofre diante da vida, da existência. Culpa, desacertos então, não vai bem porque não está em Deus, com Deus e para Deus. Então toda esta culpa, essa rebeldia, esse dar as costas a Deus, cai sobre Jesus Cristo. Deus se dá em Cristo. Toda a culpa, pena, peso do ser humano cai sobre Cristo na cruz. E ali então, naquele instrumento de morte terrível, ele sofre essa pena. Ele como justo, de uma forma tal que ao sofrer aquela condenação, em aquela agonia, aquele momento que passa, ali Jesus Cristo conquistou perdão para todo aquele que se volta para Ele, confiando na morte dele substitutiva. Ela é suficiente, diz Paulo. Onde o ser humano vai encontrar resolução para suas crises existenciais, morais? Há um vazio, há culpa. Não há equilíbrio para suas emoções. Propósito. Onde? Em Deus como em Cristo crucificado. Na cruz, o religar, o reencontrar com Deus pleno acontece de uma vez por todas. Ela é suficiente, não há nada a adicionar, não há outra opção. Ela é exclusiva. Essencial. Paulo prega somente a Cristo, Cristo crucificado, porque a cruz de Cristo, Cristo na cruz é essencial, não é mais um acessório. De vez em quando nós vamos lembrar nesta igreja que Cristo morreu na cruz. Não! Nós talvez vamos lembrar de vez em quando de outras coisas,
mas de Cristo e Cristo crucificado sempre, porque esta é a essência da igreja, é a essência do evangelho, é a essência da pregação apostólica, é a essência da vida cristã. É central, não é periférico. Cristo e Cristo crucificado não é algo que fica à margem da igreja, à margem da pregação, à margem do ensino cristão. É central. Eu não tornei nada conhecido entre vocês a não ser Jesus Cristo, este crucificado. Pregamos Cristo crucificado. Renda-se à repugnante cruz. Você vai ter que se dobrar, reconhecer a exclusividade da cruz. E o coração humano resiste, e o seu também. Não deve ser bem assim. Eu acho que você, Gessé, está sendo um pouco radical. Talvez eu esteja sendo, mas eu não estou sendo mais radical do que o apóstolo Paulo foi. A questão não é se alguém está sendo radical ou não está sendo radical. Esses são argumentos de subterfúgio. A questão é que quem está sendo radical ou não está sendo, está falando a verdade como é. E aí está Paulo. Você precisa reconhecer a exclusividade da cruz. E isto quer dizer que tudo mais é descartado. É só ela, é só Cristo e Cristo crucificado. E mais nada. E mais nada. Os judeus queriam sinais. Eles aguardavam este Messias político. O Velho Testamento, antes de Cristo, falava, profetizou sobre a vida de Cristo, o Messias. Jesus Cristo não é um guru que explode na história por suas ideias próprias. Ele vem cumprir toda uma história profética. Mas os judeus então aguardavam com certos equívocos esse Messias, um Messias de poder político, libertador político-social, e então esse Jesus Cristo faria alguns sinais de poder na direção da provisão política, etc. Jesus foi questionado em Marcos, no Evangelho de Marcos, logo após multiplicar o pão. Os judeus perguntam a ele, os líderes judaicos perguntam a ele, estavam por ali: mostra-nos algum sinal miraculoso. Eles queriam ainda uma confirmação de que ele era o Messias. E lá estavam os gentios ou os gregos, pessoas no mundo influenciadas pela filosofia, a forma de pensar grega, da especulação mística e filosófica. E Paulo diz: esqueça esses caminhos, não é por esses, nenhum deles serve, é somente Jesus Cristo crucificado. Renda-se à repugnante cruz. A exclusividade lhe escandaliza, mas não pode ser. Aquela pessoa, naquela religião, o meu vizinho, é uma pessoa tão boa, está fora da cruz de Cristo. É repugnante? É. Para o coração humano. É escândalo, porque ela é exclusiva. Renda-se à repugnante, à cruz. Daí surge conflito. A cruz traz conflito no coração e a mente humana. Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria, diz o verso 22. Verso 23 continua: Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. A cruz é conflitante para o ser humano. O ser humano exige, se acha, não diria de exigir, as demonstrações sobrenaturais de comprovação. Eles entendem que Deus tem que se revelar a eles nos termos deles, e não nos termos que Deus escolheu se revelar. O caminho da especulação mística, sobrenatural. Por outro lado, lá estão os gregos,
achando que o intelecto humano, as suas buscas e arrazoados, a parte de Deus, da revelação de Deus, há de encontrar o caminho e a verdade última. Lá estavam os filósofos tentando encontrar a verdade última da existência humana, onde então todas as soluções haveriam de ser encaminhadas, como se faz também nesses dias nossos. Esta autonomia da mente e da proposta humana, e até se fala nos nossos dias de uma solução tanto quanto esquisita, que então nós não temos uma única solução na mente humana, mas que todas as soluções são boas e iguais. E Paulo vai dizer então que Cristo crucificado é escândalo para o judeu, o pessoal da busca do sobrenatural, comprovação sobrenatural, mas é também loucura para os gentios, aqueles que confiam na especulação do seu arraso humano independente de Deus. É loucura. Fale da cruz de Cristo, fale do Jesus Cristo crucificado na universidade, vão rir e dizer que é loucura. Fale na mídia, vão rir e dizer que é loucura. É um conflito. A cruz de Jesus Cristo crucificado, o coloca num grande conflito. O caminho humano, a visão humana, não se dá bem com isto, com Jesus Cristo crucificado. Há uma repugnância que leva a um conflito. Ela é antagônica, ela é desconcertante, ela é discordante. A cruz de Cristo não é algo que o ser humano olha e diz: olha, é justamente como eu penso. É maravilhoso, porque, sabe, Deus fez aquilo que eu achei que Ele devia fazer mesmo. Não, Deus fez aquilo que eu nunca achei que Ele devia fazer. E não gosto do que Ele fez. Não me atrai. Me leva a um conflito. É preciso abandonar o conflitar para se render à cruz que lhe parece tão repugnante, escandalosa. Mas a cruz, então, traz um grande problema. Paulo faz algumas perguntas retóricas. Verso 20: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso, continua ele, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Não faltava na cultura grega pensadores de profundidade, viajando nas elaborações da razão humana. O sábio, o erudito, o questionador. Mas diz Paulo, Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo. E aí ele lembra a igreja de Corinto. Tempos antes ele tinha estado naquela cidade quando ele pregou e fundou esta igreja com os que se converteram a Cristo. E ele os recorda. Lembram-se? Poucos eram sábios entre vocês segundo os padrões do mundo. Poucos eram poderosos, diz o verso 26. Então, quando ele prega em Corinto, alguns importantes, alguns de uma formação intelectual maior se converteram, mas poucos, a maior parte deles eram pessoas com extrato social muito baixo, eram aqueles que não eram importantes, nem intelectualmente, nem materialmente. Lembre-se disto. Paulo está dizendo aqui que toda a glória humana desaparece com a cruz, ela é repugnante para o ser humano. E ele continua no verso 28, Deus escolheu o que era para o mundo insignificante,
desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Deus vem na cruz de Cristo, e a cruz de Cristo Cristo morreu a minha morte. Cristo morreu a minha morte. E aí o ego humano não tem tempo bom com isto. A cruz declara a falência de todo poder e capacidade humana. Se não é a intervenção de Deus e a intervenção em Cristo ao ponto da morte de cruz, o ser humano, nas suas melhores possibilidades, poderes e capacidades, não chega a Deus, não tem resposta. Cristo morreu a minha morte. Então, não somente a questão física, mas a questão do meu ego, o meu orgulho. Deus vem escolher então o insignificante e o desprezado, para que ninguém se vanglorie diante dele. Somente aquele que passa pela cruz e se torna então pobre, muito pobre, e ali então diante da cruz se vê como um carente, um mendigo que precisa da graça de Deus e abre mão de todos os seus sonhos, ideias prepotentes de que pode resolver e pode conseguir, seja de uma forma ou de outra. Abandona a sua glória. Somente este é aquele que se encontra com Deus através da cruz e se acerta com a repugnância da cruz, para que ninguém se vanglorie diante dele. E aí ele cita no verso 31 o profeta Jeremias, que escreveu séculos antes de Paulo. No verso 9: quem se gloriar, glorie-se no Senhor. A cruz me diz: glória é somente de Deus. Glória não pertence à criatura. A disputa pela glória é intensa no nosso meio. É nos dias de uma mídia poderosa e tremenda. É glória, glória e glória. Holofote, holofote e holofote. Câmera, câmera e câmera. E a disputa é quem é que vai estar ali no centro. A vaidade intelectual no ambiente do conhecimento, nas universidades e outras instituições. Quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Quando eu finalmente entender a minha impotência e capacidade, abrir mão de toda a minha vaidade, o meu orgulho, o meu vangloriar, então eu corro para a cruz desesperado. E entendo que é a graça de Deus em Cristo morrendo por mim e me recebendo então num perdão que é gratuito, que eu não mereço. Então não há lugar para mim, não há esperança para mim. Ali então brilha somente a glória de Deus. Glória de tantas formas, porque é um Deus eterno, é criador, é tremendo, mas também porque, entre outras coisas, então, é um Deus deste amor, desta graça inexplicável, suficiente, pleno, que acontece na cruz em Cristo. Que glorioso! E a minha glória desaparece. E aí que o ser humano, então, encontra o seu centro. Aí que ele encontra o seu equilíbrio. Aí que o ser humano deixa de ser descalibrado, como aquela roda descalibrada do seu automóvel, que gira de um jeito que parece que vai arrebentar o pneu e uma hora dessas arrebenta. Então ali com o centro, então em Deus, eu e a minha vida giramos de forma calibrada. Minhas emoções, meu propósito de vida, meu lidar com a minha culpa, tudo na graça de Deus, vivendo para Deus agora. Morri com Cristo, Ele morreu a minha morte, vivo para Deus, Deus é o centro, a glória dEle, vivo para Ele, encontrei vida. Agora então é preciso
que você se recolha em glória. Você precisa se recolher à inglória, não à glória. Se recolher à sua glória, mas recolher-se à sua inglória. A cruz é repugnante para o ser humano. Não é verdade que o seu amigo, o seu parente aprecia a cruz. A cruz não interessa a eles. De forma suave, de forma talvez frontal, lá no fundo é a mesma coisa. Não me atrai Jesus Cristo crucificado. É repugnante para mim. Você já se rendeu à repugnância da cruz? É preciso chegar a esta humildade, esse quebrantamento. Como é difícil o caminho da cruz para o ser humano. O caminho da sua inglória, para encontrar vida vivendo para a glória de Deus. Quem se gloriar, glorie-se no Senhor. E aí então é preciso cessar toda racionalização. Diz Paulo, verso 17, Deus me enviou para pregar o evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Não é que Paulo está dizendo que ele não era alguém que não colocava argumentos. Aliás, esse texto todo é um texto argumentativo. Paulo está falando da sabedoria humana. Esta vontade, esta ideia absurda de que a minha razão vai equacionar Deus e colocar Deus no lugar que eu acho que Ele deve estar, e então eu mostrar a Deus como Ele deve agir e ser, ou então ainda rejeitar Deus e dizer a minha mente, a razão humana há de encontrar as soluções, como se pensa nas ciências humanas que domina a sociedade hoje, as escolas de ensino, no ambiente de ensino nas escolas. Não palavras de sabedoria humana para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. E no versos 4 e 5 do capítulo 2, minha mensagem, minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, então sabedoria humana, isto é, baseado na capacidade do argumento humano, mas consistiram do que? Demonstração do poder do Espírito. O apóstolo Paulo está dizendo que a cruz de Cristo não é algo que o ser humano recebe porque ele ouviu o melhor dos argumentos. Os argumentos têm o seu lugar, sim. Gastei muito tempo da minha vida estudando apologética, isso, a defesa da fé, os argumentos todos. Mas ninguém chega a se render à cruz com o melhor dos argumentos. Os argumentos têm o seu lugar, mas são apenas instrumentos. É preciso que aconteça o quê? A demonstração do poder do Espírito Santo. É tal a repugnância do coração humano, que se não for a obra do Espírito Santo, o ser humano não se acerta com Deus em Cristo. O ser humano não quer saber de Cristo, Cristo crucificado. Verso 21, capítulo 1, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. É tal a situação, o conflito, que a pregação de Jesus Cristo crucificado, para o ser humano é uma loucura. O ser humano entrega os seus próprios caminhos, é uma loucura, diz Paulo. Mas é por meio dela, quando Deus opera o seu poder, o poder do Espírito Santo, que o coração humano finalmente se rende à cruz que é tão repugnante para ele. Você já se rendeu à repugnante cruz?
Aí então tudo chega ao quê? A cruz elimina qualquer expectativa de possibilidade humana. Eu posso resolver a minha questão de existência, ou talvez até eu posso resolver a minha questão de eternidade de Deus, dos meus esforços, do meu poder. Por exemplo, no nosso país é popular a crença espírita, mas a crença espírita não aceita o Cristo crucificado. Deixe-me dizer que muitos pensadores espíritas chegam a dizer que este conceito é um absurdo inaceitável do ponto de vista moral, etc. Porque o espiritismo é todo baseado no quê? No poder humano. Você, no seu poder, constrói a tal da evolução espiritualista nesta cadeia de encarnar, reencarnar. Não, diz o apóstolo Paulo, não. Ela é escândalo, é loucura, mas para nós, o verso 18 diz, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. E aí está, a cruz é toda sobre o poder de Deus. A cruz, Jesus Cristo crucificado, o evangelho escandaliza, é repugnante, porque ele não é sobre o poder humano, e mais, ele descarta todo o poder humano. Ele não tem espaço, não dá espaço para a virtude própria do ser humano. Ele é todo sobre isto o quê? Poder de Deus. O evangelho é poder de Deus. Quando Cristo vai à cruz por mim, ali está sendo executado o quê? O poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. A cruz é repugnante porque ela é sobre o poder de Deus. E o orgulho humano, a vaidade humana diz, não, eu posso, eu vou fazer. Seja dizendo não a Deus, ou seja dizendo, como as religiões fazem, nos nossos méritos, nos nossos esforços morais, religiosos. Mas para nós que estamos sendo salvos, nós que chegamos a nos render à repugnante cruz. A cruz é o quê? Loucura? Não, é o poder de Deus. E ele repete no verso 24 o poder de Deus da seguinte forma: Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. A cruz de Jesus Cristo é repugnante porque não é sobre a sabedoria humana, não é sobre a capacidade do ser humano, é sobre o poder de Deus e uma dependência total do poder de Deus. Isto é difícil para o seu filho, é difícil para talvez o seu cônjuge, é difícil para o seu tio e o seu primo, é difícil para o seu colega, é difícil para o seu professor, é difícil para o seu vizinho. É poder de Deus, não é poder humano. E a cruz fica repugnante. Mas é preciso então se render a esta repugnante cruz. Descarte a possibilidade humana. Jogue fora. Chega. Não é necessário. Não é possível. A cruz é desabonadora. Por isso é repugnante. E é preciso chegar a este momento quando você diz, não é o meu poder, é o poder de Deus, e isto acontece na cruz. Por isso que ele diz, citando mais uma vez, que a mensagem dele, a pregação dele consistiram de demonstração do poder do Espírito. Paulo era um homem de conhecimento intelectual muito grande. Ele estudou entre os maiores mestres de Israel, na capital Jerusalém. Fez as melhores universidades. Paulo era poliglota. Paulo podia falar com ótimos argumentos. Ele debateu tantas vezes, a Bíblia registra isto. Mas depois de tudo que pudesse ser dito, de acordo com a sabedoria de Deus, Paulo sabia que tinha que ser o poder de Deus, ou então
a cruz permaneceria repugnante, o ser humano não se renderia à cruz. Ela é contrária ao coração humano. É preciso o poder de Deus. A cruz é sobre este poder e é o poder de Deus. Poder de Deus sem o poder humano. Poder de Deus sem o mérito humano. Você já se rendeu à repugnante cruz? Vamos orar na presença do Senhor.